Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 12 de agosto. Agora na Espanha, 23 horas e 6 minutos. No Brasil, 18 e 6 da tarde. Gente, a BTC aqui no semanal, ela encontrou o fundo na mediana da banda de Bollinger, que está ostentando um estreitamento típico de que antecede uma ampla pernada impulsiva. O padrão xícara alça está se formando de forma espetacular. É bem provável que esse doji aqui no semanal, já que a gente está no sábado, amanhã já é domingo, então esse doji, que é um candle em forma de cruz aqui, ó, acabe redundando numa sequência impulsiva que vai fazer a BTC voltar a estressar a linha superior da nuvem aqui no semanal, no patamar de 31 mil dólares. Esse nível de estreitamento da banda de Bollinger, quando acontece, normalmente antecede uma ampla pernada impulsiva. Esse indicador em vermelho mede o estreitamento da banda de Bollinger, que vai perdendo volatilidade, como está perdendo agora, em todas as ocasiões anteriores, desde 2012, sempre que a banda de Bollinger ostenta um estreitamento nesse patamar, na verdade a gente está abaixo dos dois últimos anteriores que antecederam os últimos dois bull runs. Então é bem provável que esse ciclo seja diferente e a BTC starte essa pernada de alta antes mesmo do halving. Agora vamos diminuir o time frame, vamos para o 4 horas. No 4 horas a BTC está um marasmo, está muito entediante. Tá desenhando aqui o bico de uma figura triangularizada, tá uma sequência brutal de fundos ascendentes, topos descendentes. Isso aqui está travado no patamar da VWAP semanal. É um verdadeiro silêncio que precede um esporro. No gráfico de 6 horas a gente também está um pouquinho acima da própria VWAP mensal. No diário a BTC está travada literalmente na mediana do canal de Keltner, formando aqui o bico de uma figura triangular. Gente, essa movimentação da BTC absolutamente entediante e lateralizada vai redundar numa mega explosão ascendente. Isso aqui vai explodir para 36 mil dólares a qualquer momento. No diário, esse padrão entediante segue se repetindo dia a dia, com a banda de volatilidade cada vez mais estreita. Ontem já tinha sido estreita em relação a de anteontem. Hoje a BTC praticamente não se mexe, ficou fazendo a mínima ali no patamar de 29.384, a máxima hoje bateu 29.481. Simplesmente a BTC não se mexe, desenhando reguinhas cada vez mais estreitas, ou seja, isso aqui vai acabar redundando numa mega explosão. O sinal ofertado já vai fechar. A BTC agora travou aqui no patamar da VWAP, mas já vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a decisão da SEC sobre os pedidos de ETF de Bitcoin no mercado spot provavelmente será dada em conjunto. É muito provável que a SEC não deixe os gigantes de Wall Street de fora, que são relativos aos pedidos da BlackRock e da Fidelity e da Grayscale também, mas as duas gigantes é a BlackRock e a Fidelity, um grande fundo de previdência norte-americano, e é bem provável que todos os pedidos sejam deferidos ou rejeitados em bloco. E a congressista norte-americana, a deputada federal democrata pela Califórnia, Maxine Waters, diz que é muito preocupante a chegada de uma nova stablecoin, como a stablecoin do PayPal, aliada a outras stablecoins, como a USDC e a USDT, sem que o Congresso norte-americano tenha se debruçado sobre um marco legal regulatório dos criptoativos. Ela diz que daqui a pouco vai haver mais transações se desdobrando em stablecoins do que com o FedNow, que é o Pix norte-americano, e ninguém faz nada para legislar e criar um marco legal criptográfico para a maior jurisdição do planeta. E a Califórnia sai na frente e vai admitir doações de campanhas políticas através de criptografia, mas com uma ressalva. Quem receber doação por meio criptográfico vai ter que converter imediatamente a doação
em dólar norte-americano para que não fuja do teto de doação. E na seara geopolítica e finanças internacionais, 54,9 bilhões de dólares foram adicionados à dívida pública norte-americana nos últimos 5 dias, quando a ONU emite um grave alerta sobre os balanços globais de países que ostentam uma dívida pública global que nunca vai ser paga. De acordo com a ONU, o valor total da dívida pública global atingiu um recorde histórico de 92 trilhões de dólares em 2022. E isso segue avançando em 2023 e não há nenhuma perspectiva de produção de riqueza capaz de gerar arrecadação de impostos que seriam capazes de fazer, uma arrecadação que seria eventualmente capaz de fazer frente a isso. Os maximalistas do mundo cripto, principalmente de BTC, sabem que isso é uma grande mentira, que a emissão de dinheiro retrata uma riqueza que não existe e que, portanto, essa dívida nunca vai ser paga. A ONU alertou que o mundo pode entrar numa espiral da morte, assim por assim dizer, do endividamento público, e que pode acontecer uma grande catástrofe financeira até o final dessa década. Todo mundo sabe que isso em algum momento vai acontecer. E já começou com a perda da classificação do rating da dívida pela agência Fitch, que tirou o AAA dos Estados Unidos e rebaixou os Estados Unidos para AA positivo, duplo A positivo. Daqui a pouco os Estados Unidos alcançam a Argentina na classificação da sua dívida. E os incêndios na ilha havaiana de Maui já alcançam o número de 80 mortos. É o maior desastre natural do Havaí desde o grande tsunami de 1960. Esperamos sinceramente que esse número não aumente, mas pelo visto segue aumentando a cada hora. E agora há pouco, nessa tarde, a ponte da Crimeia, que é controlada pelos russos, foi alvo de um par de mísseis lançados pela Ucrânia. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no 6 horas segue dando vigência a uma grande acumulação triangularizada. A gente está desenhando um corpo real comprador agora que provavelmente vai buscar o estresse da aresta superior dessa cunha formada por essa LTB. Se romper 30 mil, teria que romper 30 mil, teria que romper esse topo aqui do dia 8 de agosto, 30.244, para poder buscar os cumes da nossa bandeira de alta, que estão entre 31 e 31.804. Se romper 31.804, aí a gente já sabe que a BTC explode em direção a 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC, que está num marasmo típico de um silêncio que precede um grande esporro. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.